Olá, sejam todos bem-vindos. Programa Autores na Web começando. Vamos conhecer mais uma coleção? Hoje a coleção Apps Matemática, da editora Ática, aprovada no PNLD 2019. Para isso a gente recebe aqui no estúdio o autor dessa coleção, que é o Luiz Roberto Dante. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você, Kelly, para a gente explicar um pouquinho como desenvolvemos a coleção Apps Matemática. Dante, então para a gente não perder muito tempo, vamos lá. Qual que é o objetivo geral dessa proposta, dessa coleção? A ideia geral é fazer com que a aprendizagem da matemática seja prazerosa para a criança, que a própria criança atribua significado àquilo que ela está fazendo, levando assim à compreensão dos conceitos matemáticos e em seguida poder aplicá-la no dia a dia. E há um embasamento teórico para poder trabalhar tudo isso. Eu queria que você falasse quais são esses pressupostos teóricos. Exato. Sempre que a gente elabora uma coleção, nós temos em mente alguns pressupostos teóricos que eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, a primeira coisa é trabalhar as ideias matemáticas antes da simbologia matemática. Por exemplo, em vez da professora dar na lousa 3 mais 4 igual a 7, trabalhar a ideia de adição, que é de juntar quantidades. Coloca 3 crianças na frente, 4 crianças na frente, junta todos, obtém 7 crianças. Depois, pouco a pouco, ela vai entrando com a simbologia da matemática, escrevendo 3 mais 4 igual a 7. Um outro pressuposto é aprender por compreensão, sabendo os porquês. Hoje em dia não tem mais lugar de decorar as coisas. Nós precisamos compreender para poder aplicar. Por exemplo, antigamente decorava-se a propriedade comutativa. Dizia-se assim, a ordem das parcelas não altera a soma. Hoje não. Hoje a gente explica comutativa, vem do verbo comutar, vai no dicionário, comutar significa trocar, permutar. Então a criança percebe que quando ela faz 3 mais 4 igual a 7, dá o mesmo resultado que 4 mais 3, também 7. Então ela entende, compreende o que é a propriedade comutativa. Uma outra questão importante, que é muito difícil a gente ensinar uma criança a pensar diretamente, mas é muito simples você criar oportunidades para pensar, ou com quebra-cabeça, ou com desafio, ou com uma situação, problema como essa que está aí na tela. Uma outra coisa importante é incentivar o cálculo mental, fazer estimativas e arredondamento. É difícil para uma criança, por exemplo, de segundo ano, somar 19 mais 19. É muito difícil, porque é uma adição com reagrupamento, com reserva. Mas se a criança arredonda para 20, 20 mais 20, 40. Daí ela subtrai um, que é o 19, subtrai outro, 38. Então, ela arredonda, faz a estimativa de cálculo e depois chega-se ao resultado. E também utilizar jogos. Nessa faixa etária dos anos iniciais é muito importante o lúdico. E a coleção Apps Matemática, desde o primeiro ano até o 5º ano, enfatiza a parte lúdica. Em todos os capítulos nós temos um joguinho para criança. Que é atrativo também, né? Muito atrativo, eles se entretêm muito com o jogo aprendendo conceitos matemáticos. Claro, não podemos deixar de trabalhar a tecnologia. Nós trabalhamos a calculadora o tempo todo, desde o primeiro ano ao 5º ano. É claro que a calculadora não vai substituir o cálculo do aluno. Enquanto ele estiver aprendendo os cálculos de adição, subtração, multiplicação, nós não damos calculadora na mão dele. Mas depois, para conferir cálculos, para fazer algumas estimativas, sim, usamos a calculadora. Mesmo porque é uma tecnologia que faz parte do cotidiano de todo mundo, né, não podemos Dante? ficar, não dá para deixar ele alienado disso. Exatamente. Uma coisa muito importante é o explorar e descobrir. Esse é um pressuposto que a Base Nacional Comum Curricular enfatiza muito, que é o tal protagonismo do aluno. O aluno tentar suas próprias estratégias para resolver questões e problemas. E nós temos na coleção Apps Matemática essa seção Explorar e Descobrir. E quais são os conteúdos abordados nessa coleção? Então, é muito importante enfatizar isso, viu, Kelly? Por quê? Mudou alguma coisinha em relação aos parâmetros curriculares nacionais. Por exemplo, esse item álgebra. Então, os conteúdos principais são números e operações, as figuras geométricas,
grandezas e medidas, probabilidade estatística, que antigamente chamava tratamento da informação, mudou-se agora para probabilidade estatística, e esse nome álgebra que está assustando muita gente que trabalha nos anos iniciais. Porque álgebra a gente lembrava do x, y, equações e inequações no 7º ano. Mas a Base Nacional Comum Curricular batizou de álgebra as sequências lógicas. Né? A sequência dos naturais, 0, 1, 2, 3, 4, a sequência dos pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10, para a criança descobrir como formar e continuar. Ou seja, não é nenhum bicho de 7 nada, cabeças. Nada, muito simples, né? É trabalhar com as sequências lógicas, descobrindo o padrão e dando continuidade. Então, os conteúdos da Base Nacional Comum Curricular são esses e que nós contemplamos na coleção APS Matemática. E quais são as várias seções contempladas nessa coleção? Para atingir os objetivos da Base Nacional Comum Curricular e contemplar todos esses conteúdos que nós falamos, as seções principais do APS Matemática é o seguinte: as aberturas. Vejam que aberturas ficaram lindas dessa vez, porque todas desenhadas em 3D, não é? A par das aberturas vem o levantamento dos conhecimentos prévios, que é uma coisa muito importante. O professor que está no 5º ano não pode começar com o conteúdo do 5º ano, ele tem que fazer uma revisão do 4º ano, detectar os conhecimentos prévios, que o aluno já sabe, para depois começar o 5º ano. Então isso nós fazemos na própria coleção, logo depois da abertura de cada capítulo. Depois vem o mundo da matemática. O mundo da matemática, no caso dos anos iniciais, claro, são os números, as figuras geométricas que nós acabamos de falar, não é? As medidas e os gráficos, que é probabilidade e estatística. Daí, eu e a matemática. Para inserir a criança no mundo da matemática, nós pedimos que ela complete alguma coisa, como a idade dela, o peso dela, quantos irmãos tem, que idade ela tem. Ela vai associar com o mundo que ela vive mesmo. Com o cotidiano, né? dela. Por isso que é eu e a matemática, né? Há outras seções importantes: o explorar e descobrir, que desenvolve atividades concretas e de experimentação. Nós já falamos um pouquinho dela, não é? Dar oportunidade para o próprio aluno trabalhar e descobrir conceitos e propriedades. A interdisciplinaridade, que é uma coisa fundamental na Base Nacional Comum Curricular, nós abordamos em todos os capítulos com essa seção Tecendo Saberes, né? É a matemática com a geografia, é a matemática com ciência e assim por diante. Também as etapas da resolução de um problema. É muito importante isso, ensinar a criança a resolver problemas desde o 1º aninho. E a interpretá-los também, Exatamente. né, Dante? Acredito que talvez a maior dificuldade seja essa. Quando você Muito tem bem. aí todo descrito a como interpretar, facilita muito a vida do aluno. Exatamente, né? Kelly. Veja aqui, olha, essa é uma página do livro, né? Nós damos uma situação, problema, e depois nós vamos compreender, ler e compreender o problema, que é uma etapa importantíssima, planejar, executar, daí verificar e responder. Essas são as fases da resolução de um problema. É ler e compreender, planejar a solução, executar a solução, verificar, que é muito importante, esquecemos isso às vezes na sala de aula, de fazer a verificação se acertamos ou não, para depois responder. Uma outra seção importante do livro são os desafios. Né? A cada 3, 4 páginas da coleção APS, nós colocamos um desafio. Porque o desafio tem esse objetivo, de aguçar o raciocínio da criança. E também o lúdico, como nós já falamos anteriormente, as atividades lúdicas aparecem nessa seção. Brincando também aprendo. Ou seja, através da brincadeira, nós podemos desenvolver conceitos matemáticos. E aí os alunos interagem muito entre eles nessa descoberta. Outra seção importantíssima é a verificação, não é? É a avaliação. Ela tem o nome de Vamos Ver de Novo, como se eu traduzisse assim: será que eu aprendi? Então eu dou lá 3 ou 4 questõezinhas do capítulo para ver se eles aprenderam ou não. E aí não avança sem ter resolvido todo o problema. Exatamente. E finalmente,
essa sessão última, que é fazer um resumo do capítulo. O que é que nós estudamos no capítulo, né? As teorias de aprendizagem sempre estão afirmando isso, que é importante que a criança, depois de estudar um determinado conteúdo, saiba fazer um resumo daquilo que ela aprendeu. Nós damos no livro um resumo do capítulo e sugerimos sempre que a criança também complemente esse resumo. Dante, e como que o professor é orientado nessa coleção para que ele possa desenvolver essas atividades? Ótima pergunta. Por quê? Porque nós temos o manual do professor, não é? É um guia pedagógico para o professor. O manual do professor, ele tem duas partes. A parte geral, onde todos esses pressupostos teóricos, eu explico avaliação, como fazer avaliação, sugestões, e tem a parte específica. A parte específica do manual do professor, eu vou página por página dizendo ao professor como ele trabalhar aquela página. Olha só. Página por página. Então, o professor que vê esse manual, ele não tem dificuldade nenhuma de trabalhar. Tem todo o respaldo. Todo o respaldo. E uma coisa importante no manual do professor é o material digital que acompanha toda a coleção. E também quero ressaltar que no manual do professor nós colocamos o quadro de conteúdos da Base Nacional Comum Curricular. Porque o professor pode ter essa pergunta: será que eu usando o APS Matemática, da Ática, eu estarei atendendo todas as habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular? Então nós já fizemos isso. A cada conteúdo que tem no livro nós damos a habilidade da Base Nacional Comum Curricular e a página e o número de exercícios que nós estamos contemplando. Então facilita muito o professor para trabalhar com o APS Matemática. Tem a receita, tem os ingredientes, Sim, está tudo na mão. Sim, ajuda muito o professor, não é? É claro que nós não queremos substituir o professor. Claro. Nós queremos dar sugestões para eles enriquecerem as aulas que eles dão. E com isso tudo aqui, com certeza vai enriquecer. Sim. Dante, muito obrigada pela sua presença, por apresentar para a gente essa coleção incrível. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com os professores, né, e apresentando o novo APS Matemática, porque eu precisei reescrever totalmente a minha coleção anterior para atender a Base Nacional Comum Curricular. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Viu? E você aí, continue acompanhando Autores na Web, sempre uma novidade para você. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!